A bizarra teoria de Phineas e Ferb. A teoria diz que Phineas e Ferb é baseado em história real. A teoria da conspiração afirma que Phineas sofria de hiperatividade, transtorno de TDAH, e que Ferb nasceu com problemas de retardo mental. Os dois eram meio-irmãos. E que ambos eram irmãos de uma garota que tinha esquizofrenia, chamada Candace Flynn, que viveu em uma casa em 1993. Os pais se divorciaram e ela ficou sob os cuidados da mãe, que não era de dar muita atenção pra ela. Candace sempre imaginava os irmãos construindo coisas, vivendo grandes aventuras, e quando ela contava pra mãe, a mãe não acreditava. Por conta da frequência com que ela fazia isso, a mãe foi procurar ajuda, um especialista, um psiquiatra, que acabou receitando alguns remédios pra ajudar a garota, mas isso acabou piorando o estado físico e mental dela. Candace tinha um diário e relatava tudo nele. Tempos depois, Candace foi encontrada morta no seu quarto com uma carta de suicídio. Depois do suicídio da filha, a mãe resolveu vender as histórias escritas no diário para a Disney Channel. E no ano seguinte surgiu o desenho Phineas e Ferb, contando uma história bem semelhante da mocinha que sofria de esquizofrenia. Teoria da conspiração sobre Beyoncé. A teoria diz que Beyoncé nunca deu à luz de sua filha com Jay-Z, a Blue Ivy. E que Beyoncé teria usado uma barriga de aluguel para poder gerar a Blue Ivy. Mas, para parecer que realmente ela estava grávida, ela teria usado uma barriga falsa durante todos os meses de gravidez. Essa teoria pegou ainda mais força depois desse vídeo aqui. O vídeo em qual Beyoncé vai participar de uma entrevista e ela está grávida, e quando ela se senta parece que é uma barriga murcha, parece que não tem absolutamente nada, não é uma barriga de verdade, é como se fosse um enchimento que ela tivesse usado. Teoria bizarra sobre a Larissa Manoela. Larissa Manoela é uma atriz, cantora, modelo, escritora e dubladora brasileira. Ela ficou mais conhecida por interpretar Maria Joaquina na telenovela Carrossel. Em 2017, Larissa Manoela estrelou no filme Meus 15 Anos. E é aí que começa a teoria. Após lançar o filme, as pessoas começaram a notar uma coisa bem estranha na letra da música tema do filme. Teorias em sites afirmam que Larissa tenha feito pacto para ficar famosa. E que em forma de música do filme, ela teria contado sobre esse pacto. Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer, com medo e coragem, descubra a vantagem de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer. A teoria de que um participante do BBB 21 teria feito um pacto. Esse participante seria o Lucas Penteado. Lucas é bem conhecido, ele é ator, diretor, e o motivo por ele ter entrado no programa é porque ele quer comprar uma casa para a mãe dele. Mas alguns internautas já começaram a perceber coisas estranhas no comportamento dele. E é aí que começa a teoria. A teoria feita pelos internautas diz que o Lucas teria vendido sua alma pro diabo para vencer o BBB 21. E que isso explica as 2 vitórias consecutivas dele, vencendo a prova da imunidade e a prova do líder. Mas que isso subiu pra cabeça dele e ele acabou surtando. A teoria começou a se expandir pela internet depois desse vídeo aqui em que o Lucas dá a entender sobre um pacto. Quando eu quero, eu ganho ou eu perco, mas na maioria das vezes, quando eu quero mesmo, eu dou minha vida, eu ganho. Vocês entenderam isso aí? Entendi. E aí o bagulho é o seguinte, por que eu ganho? Porque eu vou sangrar, eu vou morrer se eu não ganhar. A teoria de que Stranger Things não passa de uma história de Mike Wheeler. Pra quem não sabe, existe um livro criado pelos irmãos Duffer, onde conta detalhadamente algumas coisas que nós não sabemos sobre os personagens de Stranger Things. Coisas que não são mencionadas na série. Em uma das páginas desse livro conta características bem detalhadas sobre o Mike. Uma das características diz que Mike pretende ser escritor. Bom, e se Stranger Things na verdade for um livro escrito pelo Mike do futuro? E tudo o que acontece na série seja apenas ficção que o próprio Mike criou? Bom, nós sabemos que a 5ª temporada de Stranger Things vai acontecer e já foi confirmada pela Netflix. E que ao invés de ter uma 6ª temporada, Stranger Things seja finalizado com um filme após a 5ª temporada. Então pode ser que quando a série acabar, apareça Mike Wheeler fechando o livro e nos revelando que ele escreveu toda aquela história e que nada era real. E que ele se pôs como um dos personagens. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Rá-Tim-Bum? Não é uma coisa tão ingênua quanto você pensa. Nas festas de aniversário, após cantar o parabéns, temos mania de falar o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum é uma palavra mágica, usada pelos magos persas desde a Idade Média.
Rá-Tim-Bum então significa eu amaldiçoo você. Os magos persas então usavam essa palavra para poder amaldiçoar a vida de uma pessoa. Então quando você canta Rá-Tim-Bum após o parabéns, significa que você está amaldiçoando sem querer a vida de uma pessoa. A bizarra teoria sobre o grupo musical Blackpink. Blackpink é um grupo feminino sul-coreano formado em 2016. Ele é composto por 4 integrantes. A teoria diz que tem mais uma integrante no grupo, uma quinta membro. Alguns fãs começaram a analisar alguns vídeos da banda e começaram a perceber que sempre tinha um espaço faltando entre elas, como se Blackpink tivesse uma quinta integrante. Porque na coreografia das músicas pareciam que elas estavam incluindo uma quinta pessoa, mas uma pessoa que só elas poderiam ver. Talvez uma integrante invisível. Não só nos ensaios das músicas, mas também em todos os shows delas sempre tem um espaço faltando, como se tivesse uma quinta pessoa invisível, talvez um espírito. É como se elas sempre tivessem que apoiar nessa pessoa e abrir o espaço para a pessoa. As fotos do grupo nunca são centralizadas, sempre tendo um espaço, como por exemplo nessa aqui também um espaço certinho. Em clipes também. Teoria sobre a Bela e a Fera. Existe uma teoria muito louca que diz que o príncipe da Bela e a Fera, que seria a fera em forma humana, é pai do Zip. Então, vocês lembram lá do começo do filme que o castelo inteiro foi amaldiçoado por causa do príncipe? A teoria diz que a feiticeira e o príncipe já tiveram um relacionamento. E quando isso aconteceu, eles tiveram um filho, que seria ninguém menos que o Zip. A feiticeira sendo uma camponesa, o filho não seria legítimo da realeza. Então o príncipe decidiu não assumir o filho. E a feiticeira, cansada da realeza ligar só para as aparências, resolveu bolar um plano para ver se o príncipe mudaria de ideia. Ela se transformou numa idosa para ver se o príncipe seria humilde com ela. E obviamente ele não foi, então ela amaldiçoou o castelo inteiro. Bom, a feiticeira teria deixado o Zip junto com ele para ver se ele tomava a responsabilidade. A Madame Samovar, sabendo que ele nunca cuidaria do filho, resolveu cuidar dele como se fosse filho dela. E fez todos guardarem segredo para nem o Zip nem a Bella saberem. Provavelmente você não deve ter notado nisso em Stranger Things. Bom, sabemos que começou a rolar um clima entre o Billy e a Karen lá na segunda temporada de Stranger Things. Naquela cena em que o Billy vai procurar a Max na casa dos Wheeler. E quando a Karen abre a porta, o Billy acha que é a irmã da Nancy. Bom, mas prestem atenção na cena. Reparem na capa do livro que a Karen está lendo. Esse é o livro que a Karen está lendo, Heart of Thunder, O Coração do Trovão. É um livro de romance histórico, onde uma mulher se apaixona por um homem mau. Agora reparem no Billy nessa mesma cena quando a Karen vai atender a campainha. Olá. Oi. Eu não sabia que a Nancy tinha uma irmã. Na capa do livro seria o Billy, como se ela quisesse viver um romance com Bad Boy. A capa verdadeira do livro é essa aqui, mas os criadores da série mudaram pra aquela, pra que parecesse mais com o Billy. Na terceira temporada ela também está lendo esse livro. Bom, foi tudo proposital pensado no roteiro da série. Donald Trump seria um viajante do tempo, parte 2. Após virar presidente dos Estados Unidos, começa a chamar as pessoas para o seu governo. Entre eles, um secretário da Agricultura chamado Lav Pence. E o nome do ex-vice-presidente dos Estados Unidos era Mike Pence. Então, mas como Donald Trump viajou no tempo? Com uma máquina do tempo do Nikola Tesla. Tesla foi um brilhante inventor e criador da corrente alternada. Mas ele também se envolvia com várias coisas consideradas meio doidas. Ele tentou desenvolver a antigravidade, invisibilidade e uma máquina capaz de viajar no tempo. Tesla morreu nos Estados Unidos, e o Comitê de Segurança Nacional mandou investigar as anotações desse cientista para ver se ele estava desenvolvendo alguma arma militar. E quem eles mandaram para essa investigação foi John George Trump, o tio de Donald Trump. John disse não ter encontrado nada em suas pesquisas. John teria encontrado a máquina do tempo e deixado para o seu sobrinho, Trump. Donald Trump seria um viajante do tempo? Foi encontrado um livro escrito em 1893, chamado A Maravilhosa Jornada Subterrânea de Barrow Trump, escrito por Ingersoll Lockwood. O nome do personagem do livro é Barrow Trump. E o nome do filho do Donald Trump é Barrow Trump. No livro, Barrow é um rapaz rico e aristocrata que vive no castelo Trump. E ele viaja para a Rússia com seu guia chamado Dom. Ou será Donald? Mas e aí, vocês notaram alguma semelhança? Em 1896, o mesmo escritor escreveu um livro chamado O Último Presidente. O livro conta a história de um homem muito rico que mora em Nova York, que mora na 5ª Avenida e se candidata à presidência.
mas ninguém espera que ele vá ganhar. Você sabe onde fica Trump Tower? O prédio do Donald Trump? Fica em Nova York, na 5ª Avenida. Então o homem rico ganha as eleições e like pra parte 2. A maldição das estrelas da Disney. A Disney desde muito tempo sempre vem recrutando jovens talentos pra explodir na carreira. Mas toda estrela mirim da Disney acaba pirando em alguma época da sua vida. Seria uma maldição da Disney? Macaulay Culkin fez muito sucesso nos anos 90 na Disney, lançando vários e vários filmes. Depois de muito tempo ele surtou, fazendo uso de álcool e drogas. Lindsay Lohan, também uma grande estrela que começou na Disney, fazendo vários sucessos como Operação Cupido, e tempos depois também surtou. Depois de um tempo ela também surtou, tendo problemas com álcool e drogas. Chegou até a ser presa. Britney Spears também começou na Disney. Fez sucesso no Clube do Mickey. Em 2007 ela também surtou. Podemos esquecer de Demi Lovato e Miley Cyrus. Os únicos que não surtaram seriam os gêmeos Sprouse. Após o término de Zack e Cody, os dois deram uma pausa na carreira de atores para fazer a faculdade. Dylan se formou em designer de jogos, Cole em arqueologia. Os dois ainda fazem muito sucesso como ator. Os únicos que conseguiram escapar da maldição da Disney. A teoria de que Moana estava morta durante o filme todo. A teoria afirma que Moana morreu quando ela foi se encontrar com Maui. E, como a gente já sabe, o barco da Moana naufraga quando ela está indo pra ilha encontrar o Maui. E quando a Moana acorda, o barco dela tá nesse estado e ela não sofreu nenhum arranhão. E além disso, na mitologia polonesa, acredita que no outro mundo é como se fosse uma praia. E que normalmente são habitadas por espíritos e entidades. Bom, vale lembrar também que a Moana não interage com nenhum ser humano. Bom, o Maui não conta, ele é tipo um semideus. Ela se comunica somente com a sua avó, que é um espírito. Bom, e se parar pra pensar, ela não teve um arranhão durante o filme todo. Mas como a gente sabe, no final Moana consegue restaurar o coração de Defeat. E além de receber o barco como presente de Defeat, ela recebe sua vida de volta. E até nessa cena o Maui fala que o Rei Rei tá vivo ainda, sugerindo que o Defeat salvou o Rei Rei também como presente. Você sabia que a Branca de Neve casou com 14 anos? Sim, a Branca de Neve tinha 14 anos, e sim, era normal naquela época se casar com 14 anos. E da Cinderela? Você sabe a idade dela? A Cinderela tinha 19 anos. Isso torna ela a mais velha dos clássicos. Sabe a Princesa Aurora? Mais conhecida como Bela Adormecida. A Bela Adormecida tinha 16 anos de idade. Não só ela, como a Ariel, a Mulan, a Moana e a Merida. Todas elas tinham 16 anos de idade. Agora vamos falar da Jasmine. A Jasmine tinha 15 anos. E a Tiana tinha 19 anos. E a Rapunzel tinha completado 18 anos quando saiu da torre. A Pocahontas também tinha 18 anos. Já a Anna e a Elsa seguem sendo as mais velhas. A Anna tem 18 anos no primeiro filme e 21 no segundo. A Elsa tem 21 anos no primeiro filme e 24 no segundo filme. A teoria de que Fiuk estaria possuído no BBB 21. Em diversas edições do Big Brother, algumas pessoas já enxergaram espíritos ou ouviram de alguma forma. Inclusive no BBB 20 do ano passado. Na edição do BBB do ano passado, uma médium disse que um espírito teria possuído Gabi Martins. E que de alguma forma esse espírito também possuiu o boneco em que a Gabi conversava. E que logo depois que Gabi Martins foi eliminada do BBB, esse espírito começou a acompanhar Manu Gavassi. E esse ano esse espírito possuiu o Fiuk. Reparem como o Fiuk era antes de entrar no BBB, uma pessoa saudável. E essas imagens foram na primeira semana do BBB, super saudável ainda. Acontece que ao passar dos dias a fisionomia do Fiuk tem mudado. E cada dia isso tem piorado mais. Além de que ele tem agido muito estranho e parece não ser ele que está ali nesse momento. Como se toda a energia dele teria sido sugada por uma coisa ruim. Esse espírito se alimenta sugando a energia de outros participantes. E aqui ele se materializa do nada atrás da Lumena. E então o Fiuk é mais um participante possuído pelo espírito Kihon do BBB. Mensagens subliminares no desenho da Peppa Pig. Mensagem subliminar é uma teoria da conspiração que afirma que uma imagem projetada muito rápida, nossos olhos não captam, porém nosso subconsciente capta. Podendo até influenciar as pessoas sem que elas saibam. O primeiro de tudo é o bizarro formato das cabeças no desenho. A mensagem subliminar por trás disso é que o formato da cabeça dos personagens é na verdade um órgão sexual masculino. A outra mensagem seria um templo maçom. Uma das sociedades secretas apontadas como um dos pilares dos Illuminatis é a maçonaria. O telhado faz alusão à pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, além do formato do museu fazer alusão a um templo maçom. Esse aqui é um templo maçom, igual ao do desenho. No desenho também é possível ver várias vezes em diversos lugares o número que simboliza o anticristo, 666. O olho que tudo vê é muito utilizado pelos Illuminatis. Ele também é encontrado diversas vezes no desenho. No desenho todos os personagens têm as mãos peculiares, que na verdade é um símbolo do anticristo que faz alusão à derrota de Cristo na cruz.
Eutanásia Coaster, a bizarra montanha-russa que foi projetada para que pessoas morram nela. Essa montanha-russa é um conceito artístico criado para matar pessoas com elegância e euforia. Ela foi projetada por Julie Jonas Urbonas, doutorado em Royal College of Art de Londres. Essa montanha-russa tem capacidade para 24 passageiros. Ela inicia numa altura de 510 metros, seguidos de uma queda de 360 km por hora. E logo em seguida ela tem 7 loopings que vai diminuindo de tamanho propositalmente, causando danos ao cérebro e impossibilitando que nenhuma pessoa sobreviva ao passeio. Depois do último looping, ela entra numa linha reta, sendo possível fazer a descarga dos 24 cadáveres. Essa montanha-russa seria para quem está com os dias de vida contado por alguma doença terminal e que queira morrer de uma forma aventureira. Mas isso é um projeto que nunca saiu do papel. Porém, existem muitas pessoas que apoiam 100% esse projeto. Você já ouviu falar na tortura do quarto branco? O quarto branco é considerado a tortura mais cruel da atualidade. Com certeza você deve ter pensado no quarto branco do Big Brother Brasil. Mas não tem nada a ver com Big Brother e é 1000 vezes pior. Bom, a tortura do quarto branco é uma tortura psicológica, onde as paredes e o piso é a prova de som. E o prisioneiro tem que vestir roupa branca, descolorir o cabelo até ficar branco, pintar as unhas do pé e da mão de branco. Além disso, todos os móveis também são brancos. E a luz sempre fica acesa, nunca apagada. Isso para que o prisioneiro perca a noção do dia e noite. Essa tortura ainda é usada no Irã. Ela já foi usada nos Estados Unidos, Venezuela e Irlanda do Norte. A pessoa fica completamente isolada e os passos dela não produzem som. O intuito é que ela acabe perdendo a noção da realidade. Essa tortura serve para que alguns prisioneiros entreguem os seus companheiros, causando uma tortura psicológica tão grande que a pessoa é capaz de entregar tudo o que ela fez. Sem contar que o prisioneiro tem que viver de alimento branco, ou seja, ele vive praticamente só de arroz. A teoria de que Kelly Key e Britney Spears é a mesma pessoa. Essa teoria surgiu no ano 2000. Quando algumas pessoas começaram a perceber que na fisionomia Britney Spears e Kelly Key eram muito parecidas. Mas não só na fisionomia, como também as vozes e o estilo de música eram bem iguais. E sempre que uma lançava um disco, a outra também lançava. A capa do CD das duas eram bem sugestivas, como por exemplo essa da Britney e essa da Kelly Key. As duas sempre seguiam o mesmo rumo, até no verso do CD. Olha só, essa é a Kelly Key. Em 1999, Britney Spears lançou seu CD Baby One More Time. E nele tinha a música Sometimes. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared. Kelly Key lançou uma música chamada Indecisão, que era a mesma música da Britney, só que em português. E as duas nunca foram vistas juntas. A bizarra teoria da Peppa Pig. Se você pesquisar no Google por Peppa Pig House Wallpaper, que significa papel de parede da Peppa Pig, aparece uma coisa meio estranha. Bom, olhando assim parece normal, mas presta atenção. Bom, nessa foto aparece a família da Peppa Pig toda feliz, normal, a casa deles lá atrás, mas reparem na primeira janela do canto direito. Repararam agora? Ali atrás tem um outro porco. Sim, na janela aparece um outro porco. E percebe-se que é uma porca, uma menina. E em vários episódios da Peppa Pig já apareceu essa porquinha no vitral. A teoria diz que Peppa Pig tem uma irmã e que os pais não gostam muito. Então eles mantêm ela presa dentro de casa em cárcere privado. Que existem alguns episódios perdidos e excluídos da Peppa Pig, onde ela está comendo bacon. Bom, bacon é porco, então ela estaria praticando canibalismo. E que esse bacon que ela come seria essa irmãzinha que os pais mantêm em cárcere privado. Novo filme da Disney com Cameron Boyce. Bom, sabemos que Cameron morreu no dia 6 de julho de 2019 e que ele fez muito sucesso na trilogia da saga Descendentes. Cameron interpretava o papel de Carlos, onde ele era o filho da Cruella de Vil. Carlos tinha todo aquele medo de cachorro por conta da mãe dele, mas no final ele acabou se apegando muito em cães. E então, essa semana, a Disney nos revelou o lançamento do live action de Cruella de Vil. O filme vai ser protagonizado por Emma Stone. Ela será a Cruella de Vil. Esse live action vai contar sobre a vida de Cruella de Vil. É bem diferente do filme 101 Dálmatas, que foi lançado em 1996. Cameron Boyce faz aniversário no dia 28 de maio. E o filme vai ser lançado no mês do aniversário dele. 2 dias antes do aniversário dele. O filme estava sendo produzido desde 2018. Cameron ainda estava vivo. Há quem diga que ele pode ter tido uma pequena participação no filme, ou pelo menos mencionar ele no filme como uma homenagem. A teoria de que Anna e Elsa são irmãs do Tarzan. Bom, como nós sabemos, os pais de Anna e Elsa morreram num naufrágio.
Mas, segundo a teoria, isso não teria acontecido. Ou seja, não, eles não morreram. A verdade então seria de que eles teriam escapado do naufrágio com vida e foram parar numa ilha. A rainha de Arendelle estaria no começo de uma gravidez. Então eles construíram uma casa na ilha e lá viveram por muito tempo. E nesse tempo eles tiveram o bebê, que era um menino, que seria o Tarzan. Mas a casa foi invadida por um leopardo que matou os pais de Tarzan, Diana e Elsa. Lembrando então que eles eram bem mais jovens quando tiveram a Anna e a Elsa. E depois quando tiveram o Tarzan já eram mais adultos. E olhando bem, realmente se parecem muito. E o mais interessante ainda é que o diretor do filme Frozen confirmou essa teoria e disse que realmente é real. Que realmente Tarzan, Anna e Elsa são irmãos. A teoria bizarra sobre as meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas não é apenas esse desenho fofinho que você vê na televisão. A real história por trás do desenho é bem macabra. A teoria afirma que as 3 meninas seriam na verdade personalidades múltiplas de uma garota chamada Brenda. Após sofrer abusos frequentes do irmão mais velho, Brenda acabou desenvolvendo um grande estresse pós-traumático que desencadeou um transtorno de múltiplas personalidades, além de tirá-la completamente da realidade. A Docinho seria a personalidade mais problemática de Brenda. Docinho tenta afastar todos à sua volta com agressividade, uma reação de defesa para se proteger depois dos abusos sofridos. Lindinha que tenta agradar a todos. Essa seria a maneira dela de agir antes de passar pelos traumas. Florzinha tenta ser madura e superar os abusos sofridos. O professor Antônio seria o verdadeiro pai de Brenda, um executivo que trabalha muito e não tem tempo para a filha. Ele, na verdade, era seu terapeuta. Ele fazia com que a garota falasse sobre seus traumas. Por isso é representado como uma figura demoníaca. O macaco louco seria a raiva de Brenda. A teoria de que Lindsay Lohan realmente tinha uma irmã gêmea. Bom, se você não conhece Lindsay Lohan é uma atriz norte-americana que foi uma grande estrela da Disney na década de 90 e 2000. Ela fez vários filmes de sucesso, como por exemplo, Sexta-feira Muito Louca, Meninas Malvadas, entre outros, mas o seu maior filme de sucesso é o filme Operação Cupido, lançado em 1998. Lindsay fazia papel de gêmeas, onde ela interpretava ela e a irmã gêmea dela. Mas a teoria diz que Lindsay realmente tinha uma irmã gêmea chamada Kelsey que morreu num acidente de carro logo após o final das gravações de Operação Cupido. E a Disney encobriu tudo porque iria atrapalhar a divulgação do filme. Especialistas em computação gráfica questionaram na época a tecnologia da Disney, que era muito à frente de qualquer outro estúdio, deixando tão perfeita a cena delas juntas. Inclusive, a dublê era só usada para cenas de alto impacto. As outras cenas era Kelsey que fazia. A Disney então investiu muito na carreira da dublê. A Disney é envolvida em vários processos de encobrimento envolvendo crianças, entre abusos sexuais e exaustão. A teoria de que Rainha Elizabeth seria canibal. Todos nós sabemos que a Rainha Elizabeth tem uma responsabilidade muito grande no seu cargo de rainha. Parece que o tempo nunca passa para ela, como se ela fosse uma pessoa imortal. Essa teoria foi criada por um filósofo chamado Hubert Hundinger. O segredo para a vida saudável da rainha seria porque, na verdade, ela se alimenta de carne humana. Segundo ele, a carne humana ajudaria na longevidade da monarca. Mas em 2012, quando um funcionário saiu do castelo, ele fez uma declaração bizarra. Ele encontrou restos de carne humana no freezer do aposento real. Alguns estudos indicam que a realeza britânica se alimenta de carne humana há mais de 300 anos. Isso significa que a mãe da Rainha Elizabeth também se alimentava de carne humana.